Ô, Léo, é interessante porque você, eu fiquei pensando assim, quantas pessoas será que conhecem um médico, cirurgião plástico, que estudou na NASA e que, além de trabalhar na medicina, atua com a área de tecnologia, inovação, criatividade, uma coisa bem disruptiva, né? Já acaba saindo um pouco meio dessa normalidade, digamos assim, né? É verdade, Léo. É legal essa tua pergunta, porque hoje eu estava conversando com um amigo meu, o nome dele é Felipe Anguinoni, ele é um dos fundadores da Perestroika. Eu conheço o Felipe. Com o Felipe? Então, eu falei hoje com o Felipe, e eu estava conversando, eu falei, Felipe, eu tô com mais ideias assim, assado. Ele falou, pô, Léo, que legal, porque eu fiz um curso com o Felipe, chamado Empreendedorismo Criativo, acho que foi 2012 ou 2013, lá em Curitiba, e ele falou, Léo, você foi o primeiro médico que estudou com a gente. Eu falei, cara, fala sério, Felipe, não, é verdade. E aí a gente falando sobre as questões de experiência, empreendedorismo, daí eu fiquei pensando, nossa, é verdade, a gente perde a noção do tempo. Exato. Essa história já vai fazer mais de 20 anos. Nossa, e que a gente começou a entrar no empreendedorismo, a começar a falar sobre tudo isso, e aí você vê como que... Você falou do médico loucão. Acho que essa questão do médico loucão é legal porque eu nunca fui um médico conformado com aquela linha tradicional. Ó, você vai fazer isso, depois aquilo, do passo a passo. Eu sempre quis entender o que estava acontecendo e quis guiar pelo que o meu coração mandava. Sim. A gente já foi meio que no direto ao ponto e eu sempre faço uma pergunta quando a gente inicia de quem é o Léo Aguiar? Ah, legal. Essa é aquela pergunta de $1 milhão, né? Valendo 1 milhão. Valendo 1 milhão e de 1 milhão de terapias para se conhecer, se entender. Eu sou um inquieto. E eu adoro ler, adoro estudar. E eu sou curioso. Adoro entender o que está por trás das coisas. Sim. Eu sei que nada é tão simples como parece. Por exemplo, isso aqui não é só uma xícara de café. Isso aqui tem uma logo, aqui por trás dessa logo tem um sonho. Por trás desse sonho tem muito suor, muito trabalho. Então, eu sempre gostei disso. Então, e eu entendi que além da medicina, eu sou muito mais do que um médico. Eu adoro trabalhar com pessoas, sou apaixonado a tomar café, conversar com os meus pacientes, conversar com os meus amigos. Mas eu gosto daquilo de estar no movimento, né? Sim, gosto de também estar no movimento, fazendo e acontecendo, de várias formas. É o que a gente estava comentando aqui antes de começar, né? Essa questão de estar em movimento, do quanto é importante, né? Isso. Quando que começou o teu movimento? Pode ser, vamos começar assim, quando começou lá dentro da área da medicina? Como que tu foi parar na medicina? Por quê? Na medicina? Essa é uma história bem legal e quase ninguém conhece. Eu estava no 2º grau, morava em Curitiba, e... Tu é de Rio Grande do Sul? Do Rio de Janeiro. Nasci no Rio, fui criado em Curitiba. Mas eu estava lá no 2º grau e o meu irmão foi atropelado. Foi atropelado e ele teve um trauma crânioencefálico, teve um TCE severo. Ele foi para UTI, ficou um tempo na UTI, ele quase morreu. E depois, quando ele se recuperou, ele teve todas aquelas dificuldades de fala, dificuldade para caminhar, caminhava com andador, ele falava palavras que a gente não entendia, então foi todo um processo. Mas eu sei que o meu irmão foi salvo pelo atendimento rápido do CIAT lá em Curitiba, que é o atual SAMU. Então, Curitiba foi uma das primeiras cidades a ter esse atendimento de emergência. E se não tivesse sido o atendimento, certamente a história teria sido outra. E aquilo me chamou muita atenção como uma atitude bem feita, um profissional atuando na área salva a vida. E transformou a vida da minha família, transformou a vida do meu irmão. E a partir daquilo eu falei, não, pô, eu achei muito legal, quero fazer isso também, quero ajudar pessoas, transformar vidas pro lado positivo, né? E a partir daquilo eu falei, não, vamos fazer medicina, eu acho que é um bom caminho. Na tua família tu não tem médicos? Sou o primeiro médico da família. Interessante. Porque geralmente o médico ele vem de uma família de médicos. Sim, né? E lá em Curitiba isso é muito comum acontecer, mas fui o primeiro médico da família. Legal, interessante. Por causa desse evento que foi muito traumático pra gente, até hoje a gente ainda tem... E olha, não falava disso fazia 10 anos, mais ou menos, que não fala sobre isso. E hoje teu irmão tá bem? Tá tudo bem, tudo tranquilo, teve vida normal. Ficou um período bem difícil, assim, sabe? Mas depois voltou tudo normal, assim. E o que te fez ir pra cirurgia plástica? Então, e aí também começa a influência da família. Minha mãe é psicóloga,
meu pai é engenheiro. E depois, do lado de engenheiro, meu pai, quando ele se aposentou, ele virou artista plástico. Então ele tinha toda uma questão de arte, de cuidado, de pintura, harmonia, beleza. Ele tinha esse senso estético, a gente tinha isso na nossa casa do dia a dia. Porque o que é legal, além dele fazer os quadros, de pintar, ele também gostava de fazer as molduras. Sim. Então ele fazia o quadro, fazia a moldura, daí começou a fazer as tintas. Então ele ia indo além. E minha mãe lá do psicológico, você vai falar, o que tem a ver psicologia com arte? Fala, cara, o que o Pitangui falava, o cirurgião plástico, ele é um psicólogo com bisturi nas mãos que opera a alma das pessoas. E ele, literalmente, o que um artista faz, ele está o tempo inteiro se comunicando com a alma das pessoas. Quando você olha um quadro, uma estátua, uma obra de arte, cada um interpreta aquilo de um jeito e aquilo bate de um jeito. Então, eu acho que essa é uma característica da cirurgia plástica. Eu falei, não, dentro da medicina, eu acho que isso é muito legal. Então, esse é um caminho que eu falei, não, vou na cirurgia plástica.